Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos então hoje para a nossa aula 3. Então nós vamos pintar borboletas, né? Então a gente vai entender por que esse projeto chama as borboletas para aula. O projeto Sinsandangue trouxe, em princípio, muita cor, né? Muito trabalho de misturas. E hoje, então, o projeto traz borboletas. Depois no playlist você vai conseguir entender por que a gente vai trazendo essas coisas, tá? Com a história da Sinsandangue. Mas então as borboletas, mas eu não sei desenhar borboletas, então eu vou te ensinar uma forma fácil para você desenhar as borboletas. Pulo do gato, apenas com um X, algum X, algumas marcas no papel, você chega às borboletas no formato que você quiser, tá? As borboletas estando prontas, a gente vai então inserir no papel a máscara para aquarela, tá? É uma forma da gente usar essa máscara e isolar alguns pontos do papel para poder pintar as borboletas de forma diferente, né? Então depois que a gente isola, olha as borboletas aqui, tem algumas borboletas aqui desenhadas, olha que legal, né? E já tem a máscara colocada nesses intervalos, onde está amarelo é onde eu já coloquei a máscara, tá vendo? Então a gente vai fazer isso e aí então vem comigo que eu vou mostrar para você passo a passo como que a gente vai pintar essas borboletas, vão ficar muito lindas. Vem comigo. Então nós vamos pegar e vamos fazer diversos X, como se fossem a letra X mais arredondada, tá vendo? A gente vai marcando no papel diversos tamanhos da letra X. A gente faz de diversos lados, uns maiores, outros menores, ó, os bem grandes assim, ok? E depois a gente vai também optar por fazer um número 3, outro número 3, meio que a perna de baixo do número 3, ela fica meio que desmanchando, ok? E essas aqui, então, vão ser as minhas borboletas. Como que eu vou fazer a borboleta? Eu vou, tá vendo? O X tá aqui, eu vou criar aqui, ó, arredondar essa parte, ó, encontro aqui, e essa daqui eu faço, ó, com um enfeitinho aqui na ponta, tá feita a metade da borboleta. Aí desse lado de cá eu faço a mesma coisa, olha, eu subo aqui um pouquinho para ficar mais ou menos da mesma altura, e encontro no mesmo lugar aqui, e esse aqui também faço uma outra parte, faço um enfeitinho na parte de baixo da borboleta. Aqui, ó, eu faço um número 8, ó, um 8 mais estilizado, mais comprido aqui, ó, que é o corpinho, então, da borboleta, ó. E tá aqui, tá feito. Então, olha, aí depois eu posso acertar. Aqui ficou maior, aqui ficou um pouquinho menor. É só a gente dar uma consertadinha aqui, ó, que a borboleta fica simétrica, tá bom? Então, assim, vale também dar uma olhadinha, entra no Google, dá uma olhadinha nas borboletas que tem, nos formatos de diversas tipos de borboleta, né? Então, você vai fazendo. Mas, naturalmente, quando você tá fazendo o seu X, você vai vendo que você já construiu formatos diferentes. Então, eu posso fechar, ó. Esse aqui eu posso fechar mais aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu fecho mais aqui, ó. Aí, eu levo esse aqui lá em cima também, ó. Fecho aqui, ó. Então, naturalmente, o jeito da borboleta já é outro, ó. Nada impede que aqui eu faça uma beiradinha. Aqui, ó, mais ou menos desse lado eu faço outra. Então, eu vou dando asas à minha imaginação e vou criando diversas borboletas. Aqui, naturalmente, quando eu fiz o X, eu já deixei um espaço que já ficou o corpo. Então, eu só vou pôr a cabecinha da borboleta aqui, tá? Então, inicialmente, eu vou criando todas as borboletas, tá vendo, ó? Então, vou aqui, por exemplo, vou fazer a asa da borboleta com alguns recortes, ó. Desse lado também vou fazer, ó. Tá vendo? E esse aqui, ó,
eu achei que ficou pequeno, o que que eu faço? Eu aumento aqui embaixo, ó, o formato da asa da borboleta, ó, tá vendo? Mas esse X já facilita eu identificar, né, o jeito que a borboleta vai ficar, o formato dela e variar o formato dela, ó. Aqui dentro eu fiz de novo aquele 8, né, que na verdade é o corpinho da borboleta, e eu vou mudando. Depois eu vou trabalhar dentro das asas das borboletas, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou alongar um pouquinho mais, cada lado, ó, tá vendo? E aí eu vou fazer só um recorte aqui, ó. Aqui também eu faço pontudinho, faço mais um recortinho aqui, entro aqui, ó, né? Aqui já ficou o corpinho da borboleta, foi uma cabecinha um pouquinho maior. Aqui tá o corpinho dela, né? E aqui, ó, eu vou fazer um enfeitinho aqui na ponta de trás da borboleta, ó. Então, as borboletas vão ficando variadas. E a borboleta é sua, você pode fazer ela do jeito que você quiser, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é ir, então, montando todas as borboletas, né? Então, cada hora eu puxo esse fio, né? Vou puxando o fio e vou trabalhando as borboletas de uma forma bem diferenciada, tá vendo? Ó? Essa aqui, por exemplo, eu não vou dividir. Eu só fiz o encontro ali e agora, depois de pronto, eu divido aqui, tá vendo? Então, ficaram as duas asas. Aqui eu vou de novo pro lado de cá, recorto aqui, ó. Então, você vê que eu não vou fazendo muito certinho. Depois que eu conseguir montar as borboletas, aí eu vou dando um traçado melhor para conseguir fazer as borboletas, ok? Aqui ficou uma cabecinha com espaço, pode fazer um pouquinho maior. E aqui eu vou criando o corpinho, que pode ser aquele 8, ou então do jeito que você quiser aí, para eu criar a borboleta. Agora a gente vai dar uma olhada geral nas borboletas e a gente vai vendo que tem algumas coisas para limpar, tá vendo? Tem alguns ajustes que a gente tem que fazer, acertar aqui, por exemplo, ó, dou uma apagadinha aqui, ó, e acerto aonde eu quero que ela fique certinho, encontre as duas asas. Se eu achar que aqui fica mais legal separadinho, eu separo a asinha aqui, ó, para ela ficar mais delicada, tá vendo, ó? Então, eu vou dando esses ajustes, né? Para depois, na hora que eu for dar o acabamento, elas já estão mais acertadinhas, tá vendo? Então, assim, esse lápis apaga fácil, eu usei o papel canson mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui também eu quero deixar ela mais leve, né? Então, dou uma separadinha mais aqui, ó, chego mais para baixo, faço o corpinho dela mais direitinho. E depois tudo isso eu vou trabalhando com lápis de cor e eu vou ensinar vocês a fazer uma técnica bem legal, né? Então, a gente vai apagando, vai acertando tudo, né? Aqui, por exemplo, essa aqui de baixo, ó, ficou com alguns risquinhos dentro, então eu tiro um pouquinho desses riscos, dou uma equilibrada nisso tudo, ó. Tá vendo? Eu faço mais delicadinho. E vocês perceberam que em alguns casos as borboletas ficaram umas muito perto das outras. É para ser mesmo um emaranhado de borboletas, tá? Então a gente vai aqui, vou deixar do mesmo tamanho. Então, por exemplo, esse aqui juntou com esse, ó, tá vendo? Essa daqui a gente vai acertar. Depois com o lápis de cor a gente consegue, né, dar uma arrumada. As asas não são idênticas de um lado do outro, então a gente vai só fazer esses ajustes aí nas borboletas, tá vendo?
separando direitinho e depois com lápis de cor eu vou trabalhar tudo isso, tá? Então limpo o mais que eu puder, ok? Para deixar sem riscos e com um acabamentozinho melhor. Mas é tudo bem clarinho, porque ainda vou trabalhar muito em cima das borboletas. E um outro jeito legal de fazer borboletas, uma outra ideia, né? É você vai pela folha fazendo encontros como se fossem X, mas aí é um X um pouco diferente, né? Não é aquele que a gente fez arredondado, é esse X mesmo, como se fosse uma marca de um lugar ou de alguma coisa, né? Então a gente vai fazendo X assim aleatório, preenchendo a folha de papel, e aonde houve o encontro das linhas, forma-se uma borboleta, né? Então, ó, aqui, ó. Então fica uma borboleta mais estilizada, ó. Aquele 8 que serve de corpinho. Você pode fechar aqui e pode fechar aqui. Formou uma borboleta, depois você vai trabalhar dentro dela, né? Aqui também, ó. A gente pode fazer uma borboleta bem alongada, né? Aqui de novo, a cabecinha da borboleta, como se fosse um 8, né? E eu posso fechar aqui, posso fechar aqui. Elas não ficam iguais, né? Mas eu posso enfeitar um pouco aqui, ó. Trabalhar assim. Aqui tem outra borboleta, eu posso deixar mais comprido aqui o traçado. Fazer, ó. Então, eu vou enxergando aqui as borboletas, ó. Olha lá. Vou olhando nessa aqui de baixo. Essa parte aqui ficou maior que essa, mas não tem importância, né? É só eu dar uma acertadinha aqui, que eu posso fazer só uma cabecinha, espichar um corpinho aqui pequeno, né? Olha lá. Aqui ainda vou fazer uma bem grande, mas mais magrinha. Então, elas vão se misturando entre si, tá vendo? Ó? E não ficam tão explicadas, né? Elas ficam parecendo que você montou aí a borboleta. Uma que deveria ter saído, não saiu. Então, o que que eu faço? Eu apago aqui. Então, os rabiscos são só para dar um start, só o começo, né? E depois eu vou ajustando. Como ali não saiu a borboleta, eu faço aqui. Aqui é certeza que vai dar, ó. Aqui eu posso fazer uma borboleta como se ela tivesse só, né? Aqui, ó. Como se ela tivesse inclinada. E eu puxo outra aqui, ó. Pra parecer que ela tá de perfil, né? Então eu tiro esse lado aqui, ó. E ela tá aqui a borboleta, né? Fecha mais um pouco. Bom, então as borboletas estão prontas, né? Os dois jogos de borboleta, de um jeito e de outro, estão riscadas. E para que eu consiga fazer depois o acabamento, que é agora a segunda etapa, eu vou precisar desse material aqui, que é uma máscara para aquarela. É como se fosse uma colinha, né? E essa aqui é da Corfix, tem de outras marcas. Eu paguei R$16,50, você pode encontrar até mais barato e pode encontrar mais caro se ela for uma máscara importada, mas essa aqui resolve bem o nosso problema, tá bom? Eu vou fazer isso em algumas regiões e outras não. Então é bem interessante o efeito que essa colinha aqui proporciona para o trabalho, tá bom? Então me segue aí que você vai ver como é que faz. Essa máscara tem um cheiro bem forte, tá? Um pouco de cheiro de cândida, de amoníaco. Então, tenta não cheirar muito. Aproveita as máscaras aí que estão na mão, coloca a máscara, né? Aí, ó, você pega um pincelzinho mais velhinho, porque depois você precisa lavar bem ele, mas nem sempre ele limpa bem, tá? E você vai preencher os espaços. Aqui no meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as borboletas livres, tá? E o espaço entre as borboletas, eu vou passando a colinha,
tá? Então, ó, essas natinhas, às vezes parece uma natinha que vai formando, é porque começa a secar a cola, tá frio hoje, rapidinho seca. Ela vai secar aqui e vai isolar, tá, o nosso papel. Então, na hora que eu for pintar as borboletas, o que que vai acontecer? Eu vou pintar só a borboleta e essa parte de fora não vai ser pintada. E depois, então, eu vou retirar essa parte e aí eu pinto o fundo, tá? Então, primeiro eu vou isolar. Então, eu faço bem certinho aqui, ó, bem certinho. Não deixo ultrapassar, tá? Que lá dentro vai entrar tinta. Então, aonde eu tô passando não vai ter tinta. Depois, eu vou retirar essa colinha, tá? Na hora que eu retirar a colinha, volta o papel branquinho, fica bem branquinho, fica bem bonito. Porque aí ficou a tinta só na borboleta, tá bom? E assim, quanto ao cheiro também, o cheiro não se espalha, só se você chegar o nariz muito próximo da cola. Que aqui no meu ambiente que eu tô, por exemplo, não tem ninguém sentindo o cheiro, tá? Já usei a nossa máscara para aquarela. Nesse caso aqui, ó, eu pintei com a máscara toda a parte de dentro do papel, deixando as borboletas para cair tinta nelas, né? Sem passar a colinha. Então, onde vai ficar branco é onde tem a colinha, né? A hora que eu tirar a colinha, vai ficar a borboleta pintada e aqui dentro branco. E nessa daqui eu fiz diferente, né? Coloquei a máscara nas borboletas e vou pintar só o fundo, tá? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que a gente vai pintar. É necessário que se espere secar. Se você quiser deixar umas 5 horas assim pra secar, é bom, tá? E deixa secar bem e aí então é que a gente vai fazer a parte da pintura. Então, tem que primeiro secar bem a cola, ainda tá molhadinha, tá vendo? Ainda não dá, acabei de fazer. Então, é bom deixar um tempo, ok? E o pincel, ó, fica bem destruidinho. Vou lavar ele agora. Dá pra usar outras vezes também, tá bom? Então, vamos lá pintando, pessoal. A gente vai pegando, então, a tinta aqui e nós vamos colorindo o intervalo entre uma borboleta e outra. Porque a borboleta tá isolada com a máscara para aquarela, tá? Então, a gente vai misturando cor, tá? Se eu quiser, posso molhar o papel previamente. Se eu não quiser, nesse caso, eu quero que fique mais forte ainda as cores, então eu vou usando as cores aqui bem mais fortes, bem mais puras, né? E vou desenvolvendo, então, ó, esse lado de fora das borboletas com essa mistura de flor, tá? Uma coisa importante é que a gente não deve usar o pincel muito deitado, nem esfregar demais o pincel, pra gente não estragar o papel. Então, eu vou lá. Nesse caso do meu pincel, esse meu pincel é aquela canetinha, o pincel tanque, né? Que eu abasteço com água. Mas se mesmo que for qualquer pincel que você tem em casa, você vai lá, molha só a pontinha do pincel com a aquarela, né? E vai, então, bem de leve, ó, desmanchando um pouquinho de leve, misturando, sempre trazendo outras cores, porque o bonito da aquarela realmente são as misturas, né? Então, a gente vai lá, ó, pintando todo o papel, tá bom? Então, meus queridos, olha, pronto então a nossa etapa. A gente já repintei 2 vezes de tons em cima de tom, então tá tudo colorido, tá? E agora, então, eu vou retirar a máscara para aquarela, né? Esse amarelinho é a máscara para aquarela. Então, olha que legal, né? A gente vai devagarinho aqui com a própria unha, ó, puxando, ó. Parece que não vai sair, você fala, nossa, acho que grudou de vez. Mas vai sim, ó. Tá vendo? Olha que legal. Então, a parte que você não pintou, ó,
ficou isolada. Então eu consegui fazer o desenho e o contorno já ficou. Ó, eu vou tentando assim com o dedo, ó, que ela vai enroscando e depois, a hora que sobrar um pouquinho, eu consigo tirar fácil, ó. Minha unha tá curtinha aqui, mas assim mesmo, ó, só com... Olha lá, você vai puxando, aí não tem perigo de estragar o papel, nada disso. Ó, a sombra que tá fazendo, eu fiz de propósito, deixei aqui pra você ver. Você pode esticar, tá bom? Então, isso também é uma etapa que a gente se distrai. Tirar e sentir o efeito, por não ter pintado a borboleta lá, que bacana, ela fica livre. Agora eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, porque na hora que eu passei a máscara, o que acontece? Às vezes eu erro, né, e passo um pouquinho pra fora. Então não tem problema, se porventura ficar um cantinho que a tinta penetrou ou não, depois eu vou fazer esse efeito com canetinha preta. Então eu vou dar agora, nessa próxima etapa, o efeito das borboletas com canetinha, tá bom? Então, tô voltando aqui para dizer para você que vamos finalizar a aula 3, não é? Então, essa aula propõe borboletas. Eu ensinei você a fazer 2 tipos de borboletas, tá? E ensinei você a usar a máscara para aquarela, que ela isola alguns locais e você pode usar a tinta bem fluida, que ela não ultrapassa o lugar que você quer que a tinta esteja, ok? Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que não ficou clara, manda aí uma observação, manda um comentário que eu esclareço para você, ok? Com o maior prazer, estou aqui para ajudar você a se integrar cada vez mais com as aulas e colocar essa cor, essa fluidez das formas na sua vida. Então, eu fiquei bastante tempo trabalhando com as borboletas, consegui fazer um misto aí de muitos grafismos, né? Então, vou mostrar para você, olha só, essa borboleta é aquela que eu isolei o lado de fora, né? Pintei as borboletas com uma tinta bem fluida, bem suave, e depois de seca, eu retirei a máscara e fiz os contornos da borboleta com aquela canetinha, tá?
Então eu usei aí caracóis, borbulhas, efeitos, e depois coloquei um caracol gigante para dar efeito de um ar, de vento, de alguma assim, um movimento para as borboletas, tá vendo? E depois aquela segunda opção é aquela onde eu coloquei tinha preenchido a borboleta de máscara dentro. Pro lado de fora a gente trabalhou aquele colorido bem suave, né? E eu, tirando a máscara, fiz as borboletas bem cheias de grafismos com canetinha preta. Então usei muitas formas geométricas, muitos caracóis, bordadinhos, lembrei dos rococós da vovó, dos crochês, né? Então fiz aí diversos desenhos e enfeites para dar essa ideia de que as borboletas têm essa variedade, essa gama de formas e que elas estão livres, leves e soltas, ok? Então, sem medo de ser feliz, ouse, crie, trabalhe a sua criatividade, não tenha preocupação com o contorno, se ele ficou meio tortinho, aproveita o tortinho e faça efeito com esse tortinho e vai treinando que você vai fazer um trabalho cada vez melhor, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar o canal. Vamos lá, até a próxima!